Olá, meus caros. O que eu vou comentar hoje com vocês, em certo sentido, evidencia um drama que nós brasileiros estamos vivendo neste momento urgente e que, em certo sentido, mas em muito sentido mesmo, ele acaba nos desviando das ideias que realmente importam. Que ideias são essas que realmente importam? São as ideias revolucionárias e que nos permitem transformar o Brasil. Não é de hoje que a gente vê que está na moda a filosofia. No entanto, essa moda que vem existindo já há pelo menos quase 2 décadas, se transformou numa espécie de autoajuda para a solução dos problemas de cada indivíduo. Esse tipo de solução coloca no plano do eu interior para que cada um consiga resolver aquilo que o aflige. Aquele velho lema que o Byung-Chul Han descreve na sua obra Psicopolítica, Yes, you can, evidencia a lógica neoliberal que há por trás dessas ideias. Mesmo que eles não sejam neoliberais declarados, mas a atitude, a maneira como eles escrevem os textos e divulgam por meio das palestras são neoliberais, sim. Por exemplo, curso de felicidade. Alcance a sua felicidade. 10 maneiras de como você ser feliz. Ou, por exemplo, como você dominar a sua razão. Você consegue. Tente. Todo esse tipo de fórmula tem como objetivo nos desviar dos processos políticos, sociais que acontecem no Brasil. Neste momento, vocês sabem que nós estamos no meio de uma sindemia. Sindemia, como vocês sabem, é a origem de processos políticos, sociais e culturais que vão gerar a doença da qual nós temos hoje, que é o coronavírus. E que, portanto, significa o quê? Que a doença em si não é algo biológico, é algo político. E como vocês podem ver, no Brasil isso está de uma maneira muito evidente. Bolsonaro, ele é o vírus em pessoa, é o agente multiplicador de tais ações, cujo objetivo é a liberdade em seu grau máximo. Há um erro na esquerda ao dizer que Bolsonaro é um ditador. Não, ele não é um ditador. Quando ele leu aquele jornal publicado na Folha de São Paulo, na qual a jornalista coloca uma série de adjetivos para ele, e ele diz, ditador? Mas justo eu, ditador? Nesse sentido ele está correto. Ele coloca sobre todas as coisas a liberdade acima de todas as coisas. Tudo é jogado para cima do indivíduo. Não há Estado, não há nada. Você faz a sua lei. É um estado completo de anomalia social. É um estado sem lei. É um estado onde cada um faz a sua lei. É como se fosse o velho oeste americano. E é dentro desse contexto que circulam essas ideias desses supostos pensadores ajudadores das pessoas que estão deprimidas e que vão reforçar essa lógica neoliberal. Em alguns vídeos anteriores eu disse também que isso caminha para uma lógica de um darwinismo social. Por que darwinismo social? Sobrevive aquele que se adapta ao meio. E é mais ou menos isso que acontece. A gente vê muitos pensadores por aí dizendo que você consegue sucesso quando você consegue se adaptar melhor à sociedade, porque é assim que o mercado de trabalho o exige. Vejam só, esse tipo de ideia é aquilo que o Bakhtin escreveu em 1929 no seu Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é o quê? A ideologia, ela
refrata, ou seja, ela reflete e refrata algo. Neste caso que eu estou querendo dizer, ela vai refratar ainda mais. Por quê? Ela torna os sujeitos cada vez mais alienantes dentro de uma sociedade onde está passando inúmeros processos políticos gravíssimos. Vocês querem ver um exemplo de como as ideias revolucionárias quase não circulam e de maneira para o público geral conseguir absorver essas ideias? Faça um pequeno exercício. É que hoje na pandemia a gente não consegue fazer isso, mas circulem nas redes sociais, nas livrarias, nos sites, que aí vocês vão dar razão. Observem os livros mais vendidos, aqueles chamados tops de linha, top 10. Quais os temas? Quais os autores? O que eles falam? Fazendo esse exercício, vocês vão encontrar 3 tópicos. A solução encontra-se no indivíduo. Segundo, você pode resolver o problema. Terceiro, não se abata e vá à luta. Esses 3 pilares, vamos dizer aí, da sociedade neoliberal, evidencia esse comércio de ideias, e justamente esse comércio de ideias que vai alienar as pessoas dentro do contexto político social atual. Elas não conseguem perceber e enxergar que o problema da realidade é derivado dessa organização capitalista que a gente vive, que tudo se transforma em mercadoria e que faz mais valia social hoje devido ao mercado financeiro e o processo de desindustrialização que há. Não é interessante criar mais indústrias porque o mercado financeiro faz o seguinte: o dinheiro gera dinheiro, não tem no meio a mercadoria. Então eu não preciso de trabalhadores para gerar mais-valia para mim. Eu gero sozinho a mais-valia. O mercado financeiro. As pessoas não estão conseguindo perceber isso, e é por esta razão que muitas são jogadas de escanteio e vão trabalhar no setor de comércios e serviços, porque é a única alternativa que lhes resta. A precarização do trabalho, a precarização da sociedade no geral, a precarização da educação, tudo isso é descortinado por meio das ideias revolucionárias. Mas por meio das ideias desses supostos coaches, ela é encoberta e é alienante. E quando esses caras começam a dar os seus pitacos políticos, eles são extremamente conservadores e reacionários. Conservadores porque eles dizem que é preciso manter a sociedade como está e fazer pequenas mudanças, e não mudanças muito bruscas. Até porque as tentativas de mudanças muito bruscas não deram certo. De maneira geral, é isso que eles dizem. Isso é a definição de conservadorismo. E reacionários é quando eles atacam diretamente aqueles que defendem a justiça e a igualdade, ou seja, nós da esquerda, e vão dizer que isso é fruto de um idealismo, porque a justificativa filosófica que eles vão dizer é que o homem é egoísta por natureza e que, portanto, essa ideia de busca de igualdade entre os homens trata-se de um idealismo. Veja, a sociedade não nasceu capitalista. Ela tornou-se capitalista. Então, se um dia ela tornou-se capitalista, ela pode tornar-se comunista, por exemplo. Marx deixa isso de maneira bem clara nos seus textos. O materialismo histórico dialético nos fornece elementos importantíssimos para a gente entender a sociedade, a sua dinâmica, as suas contradições. Nós estamos hoje vivendo um processo descrito no Manifesto Comunista que é de maneira muito evidente e que está claríssimo.
Qual é? A luta de classes. Nunca esteve tão evidente a luta de classes neste momento. Outro exemplo. Está sendo bem de maneira devagar a vacina aqui. Aqueles que criticam demasiadamente o Brasil, muitos vão morar em Miami, tomam a vacina paga por lá, mas ainda assim criticam o Brasil. Esses já tomaram a vacina, já se imunizaram, já correram atrás. Agora, a grande parcela da população aqui está esperando, e vai ficar esperando porque há um processo de genocídio Auschwitz a céu aberto, câmara de gás a céu aberto, apoiado por muitos empresários, porque eles querem que as pessoas vão trabalhar sim, e por esta razão Bolsonaro está nessa cruzada ideológica, porque tem um apoio por trás. Leiam o artigo da Mônica Bergman que saiu na Folha de São Paulo hoje, que aí vocês vão ver. 50% dos empresários apoiam Bolsonaro em suas medidas, ou seja, suas ações têm um fundamento por trás e têm um apoio. Ele não está fazendo de loucura. Então pensem sobre isso. Esse processo alienante que há na sociedade, desse desenvolvimento ideológico, político e, sobretudo, refratário, ele vai desorientando as pessoas cada vez mais no sentido delas não conseguirem enxergar os problemas reais da sociedade. Se você assiste muitos canais que têm essas características, vá buscar outros canais que tenham outros referenciais, sobretudo mais críticos, e que demonstram de maneira clara e real o que está acontecendo de fato no Brasil. Tais canais, livros, ideias, autoajudas que circulam por aí, elas só tendem a distorcer e bagunçar a sua cabeça. Mas como que eu vou saber os problemas reais que acontecem? Primeiro de tudo, observe a realidade. Converse com as pessoas. Terceiro, busque livros, artigos. Compare. Haverá confronto de ideias. E aí você consegue elaborar o seu juízo. Aquele juízo que estiver mais fora de um contexto, você vai perceber que há uma ideia completamente disparatada em relação ao que está acontecendo na realidade. Aí, você vendo isso, você compara, veja os erros e aponte. E converse com seus amigos, com seus familiares e com todos que estão ao seu redor. É assim que acontece um processo de mudança de pensamento. Porque eu converso, eu observo, eu reflito e a partir disso eu elaboro o meu juízo. Esse é um processo de autonomia. Processo chamado de desenvolvimento filosófico das ideias. Tais processos vão demonstrar para você um olhar mais aprofundado, apurado e, sobretudo, crítico da realidade, sobre tudo que nos cerca, principalmente nesse momento. Faça esse exercício, que você vai conseguir olhar a realidade de uma maneira diferente, reflexiva, crítica e, sobretudo, dialética. O que é dialética? É o movimento da tese, da antítese e da síntese. Eu apresento uma tese, eu apresento uma contratese, ou critico essa tese, e a partir desse movimento de observação e crítica, eu crio uma outra ideia. Aqueles 3 elementos que eu falei anteriormente, você utilizando a dialética, você vai conseguir muito bem elaborar pensamentos autônomos e chegar a boas conclusões sobre o que está acontecendo. Automaticamente você vai conseguir abandonar
esses supostos coaches que tentam dizer que a solução dos problemas está no eu interior. Não. O eu interior é tão social quanto a realidade. Tá certo? Pense sobre isso, reflita sobre isso que você vai entender o que eu estou dizendo. Até mais.